Good morning, class. Meu nome é Jorgileia. Vou hoje dar uma aula para vocês, meus alunos, sobre o Simple Present. O Simple Present, como o nome diz, é simples, certo? Ele é o mesmo, pessoal, do presente do indicativo no português, ok? Então, o Simple Present, nós vamos dividir aqui em dois modos que você usa ele, certo? Você usa em um fact, o fato, e routine, um facto. O que seria facto? É algo que é verdade. Por exemplo, quando eu digo I love chocolate, eu amo chocolate, é algo que é verdade, é um fato, certo? E routine, que é a outra situação que nós podemos utilizá-lo. Quando eu falo I work from Monday to Friday, quer dizer o quê? Que eu trabalho de segunda a sexta. Então, é uma rotina, ok? Então, como eu estava falando, o Simple Present é simples e eu dividi aqui, pessoal, em duas, vamos dizer, eu dividi os pronomes em duas etapas para ficar mais fácil a compreensão. Aqui são os pronomes I, you, he e they, certo? E aí na forma afirmativa, vamos ver essa estrutura na forma afirmativa. Como assim? Como é que fica essa forma afirmativa? Muito simples, pessoal. Nós vamos manter o pronome, certo? E aí o verbo love, can't, complemento, né? Então, vocês viram alguma mudança no meu verbo e no meu complemento? Não. Então, na forma afirmativa para esses pronomes, I, you, he e they, a estrutura é uma só. Professora, então vai ficar como? Vai ficar eu amo doce. I love candy. Você ama doce. Nós amamos. Por mais que a leitura é desse jeito, mas a escrita é nessa estrutura. E they love candy. Eles amam doce, ok, pessoal? Então, se eu fosse colocar outro verbo, por exemplo, vamos substituir outro verbo. Quando eu falo assim, you work at the mall, quer dizer que eu trabalho no shopping. Mall, pessoal, é shopping. Quando eu falo you work at the mall, quer dizer que eu trabalho no shopping. É uma ação, vamos dizer, um fato, né? Nesse caso. Então, eu posso substituir perfeitamente em todos esses pronomes, que a estrutura vai ser uma só. O work não vai mudar nada, pessoal. O work não muda, que é o verbo. Aqui, pessoal, para a forma afirmativa. Então, pessoal, agora essa mesma estrutura afirmativa, vamos usar ela negando. Como ficaria? Então, eu vou tirar aqui que a afirmativa confirmando algo, eu vou negar. O que é que eu vou usar? Vamos botar aqui do not. Então, aqui é o auxiliar do e not de negação. Então, o que é que vai fazer? Eu vou apenas, pessoal, encaixar o do not aqui, ó. Do not. Aí fica como? Eu não amo doce. A mesma coisa com o pronome you. Do not. Então, vou usar o meu auxiliar e o not de negação para negar algo. Fica muito simples. Então, na forma negativa, eu vou botar o auxiliar e o not de negação entre o pronome e o verbo. Professora, vai mudar a estrutura do verbo? Não. Nesse caso, não. Vai ficar a mesma estrutura. Isso para negativa. Então, pessoal, agora nós vamos ver a forma interrogativa. O que é que nós vamos usar? Nós vamos usar o do. Do para a forma interrogativa. Como é que vai ficar? Aqui nós temos a frase I love candy. Para interrogar essa frase, eu vou apenas usar o auxiliar do e o que? O ponto de interrogação, que não podemos esquecer. Então vai ficar do you love candy? Se eu quiser botar qualquer um desses outros pronomes, é a mesma estrutura. Se eu quiser tirar o I, que é o sujeito nesse caso, e colocar you, então do you love candy? Você gosta de doce? Então, é uma pergunta no interrogativo, ok? Vamos voltar aqui para o nosso I, certo? Então, recapitulando um pouquinho nossa estrutura.
Nós usamos na afirmativa, que a estrutura é, recapitulando, pessoal, é o que? I love candy. Na questão afirmativa, vai ser essa estrutura. Na questão, na forma negativa, eu vou usar o do not, certo? Ou a forma abreviada, does not, junto, ok? E aí eu vou usar onde? Eu vou usar entre o meu sujeito e o meu verbo, o pronome e o verbo sujeito, certo? E a forma interrogativa eu vou usar o meu do, certo? No início. E não podemos esquecer do ponto de interrogação, ok? Vão ficar em todas as frases nessa estrutura, pessoal. E como eu já falei antes, tanto faz você usar qualquer um desses pronomes sujeito, que a estrutura para a interrogativa vai ser a mesma. Não esqueçamos do nosso ponto de interrogação, certo? Do you love candy? Você gosta de doce? Ou do you love candy? Então, se eu falar do you love candy, estou fazendo uma pergunta. A mesma coisa, do they love candy? Vocês comem doce? É basicamente isso, viu, pessoal? Sim, pessoal, agora nós vamos para a outra parte dessa estrutura aqui, que é com relação aos pronomes he, she e it. Então, por que eu separei? Porque nesse caso desses pronomes, desse sujeito, eles têm uma diferença, né? Eu coloquei aqui na forma afirmativa. He loves candy. Ele, né? Eu poderia muito bem botar John ou Mary, né? Mary, por exemplo, Mary. Vai dar a mesma coisa. O que foi que dessa estrutura afirmativa mudou para a questão daquela outra estrutura? O verbo, que foi? O S, pessoal. O S nesse caso. Então, para os pronomes he, she e it, para ele ou ela, ou coisas, objetos, que é o it, nós vamos acrescentar um S no verbo. Percebam-se que a estrutura basicamente é a mesma. O que vai termos diferente? Um S em love. Sim, pessoal. Essa mesma frase, para esses pronomes ou pronomes sujeitos, para a gente botar ela na forma negativa. Vamos tirar aqui e vamos colocar na forma negativa. Então, vamos negar essa frase. Vocês recordam que para o pronome I, you, it e they, nós usamos o auxiliar do, não foi isso? Quem recorda? Usamos esse auxiliar, do not, ou does not. E para esses pronomes nós vamos usar o does not, ok, pessoal? Nós vamos esquecer o do e vamos usar o does not, ok? Então, como é que ficaria nossa frase? Sim, pessoal, falando para vocês que nós vamos usar o does not e nós vamos negar essa frase. Nós vamos esquecer este S, ok? Assim como não tem S na forma afirmativa, daqueles outros pronomes que eu acabei de falar, para negarmos essa frase também, para esses pronomes sujeitos, não vamos usar o S. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar? Pessoal, vai ficar assim, pessoal. Vamos lá. Vai ficar o pronome here. E aqui nós vamos botar, ó. Vamos botar aqui o does not. Então, he does not love candy. Ele não ama doce. Percebam-se que para negar, substituímos apenas, em vez de usar o do, usamos does not. Ok? E é o símbolo de negação. Agora nós iremos usar essa frase interrogando, fazendo uma pergunta. Sim, agora vamos fazer uma pergunta. Como agora nós vamos fazer uma pergunta, nós vamos esquecer o not, pessoal. E aqui, como não é mais negando, vai ser interrogando, ok? Então, como é que a gente vai fazer essa pergunta para esses pronomes sujeitos? Nós vamos apenas, pessoal, acrescentar o does not, o does no início. Sim. Vai ficar como? E não esquecer, claro, pessoal, do ponto de interrogação no final da frase. Então, para fazermos uma pergunta para esses pronomes sujeitos, vai ser essa estrutura. Does he
love candy. Ele ama doce? É uma pergunta. Poderia ser ela, Mary? Sim. Mary, does Mary love candy? Mary ama doce? Uma pergunta, certo, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos, uma regra que precisamos saber de quando usar com relação a esses pronomes, certo? Eu vou apagar o quadro para colocarmos essa regra. Pois vamos agora comigo para a nossa última regra com relação à terceira pessoa do singular, certo? He, she, it. Então, recapitulando. Para esses pronomes, na forma afirmativa, o verbo nós acrescentamos um S, belezinha? Para a forma negativa, nós vamos usar o does not entre o sujeito e o verbo, ok? E para a forma interrogativa, nós usamos o das no início, antes do sujeito, certo? Então, tem umas exceções que nós precisamos saber com relação aos verbos terminados, verbos ending, são o quê? Verbos terminados em SS, SH, CH, X e O. Isso, pessoal, lembrando, para a forma afirmativa, affirmation, ok? Então, para verbos terminados com essas terminações, nós acrescentamos um ES, ok? Então, aqui o verbo teacher. Então, teacher nós vamos acrescentar, porque termina em SH, vamos acrescentar um ES, teachers. Isso, pessoal, para a forma afirmativa, quanto ao verbo. Se nós formos falar I teacher, no caso eu professora, eu não vou usar o S, ok? Então, agora outra observação para os verbos terminados em Y. Tree, esse verbo aqui, ele termina em Y, ele tem uma regra diferente. Com relação a verbos terminados em Y, precedido de consoante, nós acrescentamos IES, ok? Então fica trees. E o professora, e com relação ao verbo precedido de vogal, muito bem lembrado. O study, o verbo é precedido de vogal, né? Quer dizer, aqui o Y, consoante, e consoante, não é isso? E aqui Y, consoante e vogal. Já mudou um pouco. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar... Sim, pessoal, aqui, na verdade, estão todos eles, o Y é precedido de consoante. Então, quando os verbos try, que ele é o verbo tentar, estuda, estudar, né? Então, precedido de consoante, a gente vai acrescentar IES. Professora, que naquela hora eu me equivoquei. Professora, se o verbo terminar, o Y for precedido de consoante, por exemplo, nós podemos colocar aqui o verbo play. Deixa eu apagar bem aqui. Se eu apagar, vou colocar bem aqui o verbo play. O verbo play, ele é precedido de vogal, né? O Y. Então, o que é que eu vou acrescentar? Pessoal, eu vou acrescentar apenas o S. Ele vai para a regra geral, ok? Então, pessoal, eu espero que tenham absorvido alguma coisa, certo? Com relação ao Simple Present, não tem muita dificuldade, eu já recapitulei a estrutura de uso que vocês têm que usar. E para fixar ainda mais essa aula, essa mini explicação do nosso conteúdo, Simple Present, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem em casa, certo? E aí eu quero um feedback para saber se conseguiram compreender o que eu expliquei aqui. E fiquem em casa. Thank you.